Olá, olá, galerinha, tudo bem com vocês? Então, vamos lá. Vamos pegar o nosso livro de História e nós vamos estudar aí da página 47 até a 55, porque foram as aulas a aula da semana passada e a dessa semana, certo? Que eu estou fazendo para vocês. Lembram que da semana passada eu perdi os arquivos e não pude enviar para vocês. Então, vamos aqui. As primeiras atividades humanas. Nós já vimos no nosso livro de História, deixa eu pegar ele aqui, tanto no livro de História como no de Geografia, nós já falamos várias vezes sobre as primeiras populações, falamos sobre as migrações, de onde vêm as pessoas, para onde foram, por que foram, certo? Então, agora nós vamos trabalhar com as primeiras atividades humanas, o que os primeiros seres humanos desenvolveram, certo? Porque eles precisavam, claro, se alimentar, precisavam sobreviver. E para isso, eles tiveram que desenvolver certas habilidades. Então, vamos lá. Vamos seguir aqui o nosso livro. Você já imaginou o que os primeiros seres humanos faziam para conseguir alimento? E aí? Será que eles pegavam o celular e pediam um iFood? Não tinha, né? Não tinha iFood naquela época, nem tinha internet, né? Então, quais desses três potes aqui tem 3 atividades? Quais delas será que os primeiros seres humanos faziam para conseguir alimento? Eles pescavam, faziam agricultura e a coleta de alimentos. Eles faziam a coleta de alimentos, a agricultura e a caça, ou faziam a coleta, a caça e a pesca? Gente, vamos primeiro aqui eliminando. A pesca dá certo. Ok. Eles pescavam e do jeito que conseguiam, com as próprias mãos ou com instrumentos que eles foram desenvolvendo, mas a agricultura ela não vem nesse início. A agricultura vai se desenvolver, como vocês já estudaram, quando o homem, a partir do momento que ele deixou de ser nômade para ser sedentário. A raça humana, ela, a partir do desenvolvimento da agricultura, é que ele foi sedentário, tornou-se sedentário, ou seja, se fixou num lugar para sobreviver, porque aí ele plantava e ele não tinha mais a necessidade de sair daquele lugar para procurar outro alimento, porque ele próprio produzia ali, certo? Mas a agricultura, então, veio surgir milhares de anos depois, certo? Então, a gente já descarta esse vasinho aqui. Aqui também tem a agricultura, a gente já descarta. Então, o vasinho que vocês vão pintar é esse aqui, que tem a caça, a coleta e a pesca. Eles caçavam os animais que tinham no local, eles coletavam os frutos daquele ambiente e eles pescavam naquele lugar. Quando acabava o fruto, os animais daquele lugar, aí eles iam para outro, para suprir as suas necessidades de alimentação, certo? Então, a primeira forma que o ser humano fez para se alimentar foi a caça, a coleta e a pesca, certo? Então, vocês vão pintar esse vasinho aqui. Atividades humanas atuais. Em nosso cotidiano, podemos identificar diversas atividades feitas por diferentes profissionais, que são essenciais à nossa vida. Você já imaginou como seria a sua vida sem as atividades realizadas, por exemplo, pelos trabalhadores do campo? Sem os trabalhadores do campo, ou seja, aqueles que trabalham com agricultura, nós teríamos comida na mesa? Não. Porque eu, por exemplo, eu não crio vaca para comer carne. Eu não crio galinha para comer ovos, nem comer frango. Então, eu não ia comer. Eu não ia tomar suco, porque eu não planto nenhuma árvore frutífera, né? Porque eu moro em apartamento, então não tem como plantar uma árvore frutífera. Certo? Então, sem os trabalhadores do campo, os trabalhadores rurais, não tem como a gente sobreviver. E como seria a vida nas áreas urbanas sem a atividade do motorista de ônibus? Sem os motoristas de ônibus, sem o motorista de aplicativo, sem o motoboy,
como é que a gente ia conseguir se deslocar de um lugar mais distante para um lugar mais distante? Porque quando é próximo da nossa casa, a gente vai a pé. Mas quando é muito longe, a gente precisa de um transporte. Precisa de alguém que saiba dirigir. Se não tiver o motorista do ônibus, não tiver o motorista do aplicativo, se eu não souber dirigir, né? Claro, eu não sei dirigir, não tenho carro. Mas aí sem o motoboy, sem todos esses profissionais, o que seria da nossa vida? O que seria da nossa vida sem aquela pessoa que desenvolveu esse computador que eu estou usando aqui? Que desenvolveu, as pessoas que desenvolveram a tecnologia do aparelho celular, que desenvolveram a tecnologia, o uso da escrita, da tipografia, que depois veio a desenvolver os livros que nós temos hoje. Então, todas as profissões são necessárias, aquelas que a gente nem imagina que precisa, e nós fazemos uso deles. Não é isso? Porque para cada coisa que você pegue, que você olhe, que você faça, tem a mão de um profissional. Certo? Tudo que a gente fizer. Teve um profissional que desenvolveu aquele objeto para a gente. Oh, o que foi que aconteceu aqui? Eu saí daqui. Não, volte. Bugou aqui. Um dos meninos bugou. Meu computador bugou. Eu tenho aqui, olha, trabalhador rural na coleta de uva. Eu tenho aqui uma açougue, as pessoas, né, escolhendo carnes para comprar. Se não tivesse o machante, que é o machante, é aquele que corta a carne, né? Que ele despedaça, né, as partes do boi para poder vender, né, as carnes para a gente que vende para o açougue. A gente compra no açougue ou no supermercado, quem compra no supermercado. Os motoristas que transportam, né, as pessoas que cozinham, as cozinheiras da escola, as famosas merendeiras, que seriam da gente, de vocês. Eu já fui estudando de escola pública. Gente, eu amava comer macarrão com almôndega. Era o meu prato preferido na escola. Macarrão com almôndega. Eu não gostava de macarrão com sardinha, porque eu não gosto muito de peixe. Mas macarrão com almôndega era o meu favorito. E mingau. Amava mingau na escola. Certo? Então, o que seria da nossa vida de estudante sem a merendeira da escola? Então, vamos lá. Vamos aqui na página 49. As situações representadas nas imagens, né, da página anterior estão presentes em seu dia a dia? Se sim, explique de que maneira. A imagem 1. Deixa eu pegar aqui no livro. A imagem 1 é a pessoa colhendo uvas. Certo? Então, vamos lá. O agricultor está presente na sua vida? Sim, ele está presente na sua vida. É ele quem produz o alimento que vai para a sua mesa. Então, na imagem 1, você coloca isso. Sim, o agricultor está presente na minha alimentação. Certo? A imagem 2 é um açougue. Também o açougue está presente na sua vida, porque se não existisse o açougue, ou o vendedor de carne na feira, ou o açougue do supermercado, você iria comprar, ou você teria que ir a um sítio, uma fazenda de gado, para comprar, certo, essa carne. Aí, de todo jeito, ele teria que ter alguém para cortar, certo, despedaçar lá o animal, cortar, né, tirar a pele, tirar tudo e ter a carnezinha para você comprar, certo? A imagem 3, os motoristas. Sim, os motoristas também estão presentes em nossas vidas para fazer o nosso transporte de um local para o outro. E a imagem 4 são as pessoas que cozinham. E vocês lembrem logo da merendeira da escola, né? Claro que estão presentes na nossa vida. A gente precisa comer, né? Duas imagens da página anterior retratam fatos importantes das primeiras comunidades humanas: o domínio do fogo e a invenção da roda. Cite duas outras situações em que o fogo e a roda são utilizados atualmente. Gente, vamos lá. Uma das invenções que transformou a vida dos homens das cavernas foi a criação, o domínio, na verdade, não foi a criação, né? O domínio do fogo. Porque com o fogo eles puderam espantar os animais à noite, de onde eles estavam,
cozinhar os alimentos e assim preservava por mais tempo esse alimento, porque lembre-se que eles caçavam, aí se eles caçassem um animal muito grande, eles teriam que comer toda aquela comida de uma vez, certo? Porque senão ela depois, com o passar do tempo, ela ia estragando. E com o domínio do fogo, certo? Que o fogo, ele é uma reação da natureza, né? Ele é uma ação da natureza. E aí eles dominaram essa técnica de fazer o fogo. E aí, dominando o fogo, eles conseguiram ter o fogo para preparar seu alimento e conservá-lo por mais tempo, certo? Queimar também um determinado local para fazer ali seu local de plantação, né? Para poder retirar aquela área ali e plantar o que eles queriam, certo? E se proteger dos animais, dos predadores. E a invenção da roda foi que facilitou, certo? A movimentação do ser humano, porque você imagine que eles carregavam tudo isso nos seus próprios ombros, aí você imagine carregar pedaços e pedaços grandes de animais ou de outros objetos, outras coisas grandes, nas suas próprias costas. É mais pesado, é mais difícil, e com a invenção da roda tornou isso mais fácil, certo? E para nós, o que o fogo representa, ou como é que qual é a sua importância hoje para a nossa vida, para o nosso momento atual? O fogo serve para o forno, para o fogão, certo? Para a fabricação de vidro a gente precisa, para a indústria, para produzir alimento, o fogo ele tem essa utilidade, certo? A roda nos meios de transporte, peça de maquinário, né, que vai girar um relógio. Você pega um relógio, você desmonta, ele tem lá uma roda dentada, que vai passando uma pela outra e movendo a máquina do relógio. Então, assim, foram dois acontecimentos que transformaram a humanidade e até hoje são utilizados por ele, certo? Vamos lá? Terceiro, com a ajuda de um familiar, pesquise quais produtos consumidos por sua família são cultivados por agricultores. Gente, isso aí é fácil, cada um vai fazer o seu, mas eu posso dizer o quê? Que tudo que você compra na feira, que não venha embalado, como diz as nutricionistas, que a gente tem que comer coisas que tenham menos embalagens, que tenham casca, né? Então, são as coisas naturais e in naturas. Então, tudo que você compra na feira que tem casca, vem da agricultura, certo? Então, vocês podem colocar aí o que vocês compram na feira, o que é que vocês gostam de comer, que vem da feira, que você até compra no supermercado também, né? O feijão, o arroz, a batata, o abacaxi, a laranja, aí vocês vão colocar os itens alimentícios que vocês mais gostam e que mais compram, certo? Vamos lá. Nem sempre foi assim. Para a maioria das pessoas, utilizar o fogão para cozinhar, o hábito de consumir frutas, verduras e legumes produzidos por agricultores, alimentar-se de carne, peixe ou aves nas refeições e utilizar meios de transporte como automóvel, ônibus, bicicleta ou charrete, são ações comuns do dia a dia. No entanto, nem sempre foi assim. Há milhões de anos, as primeiras comunidades humanas enfrentavam diversas dificuldades para se alimentar, locomover e abrigar-se do frio. Nessas comunidades era importante viver em grupo, pois isso os ajudava a superar tais dificuldades. Gente, se hoje nós precisamos ainda viver em grupo, para viver, eu preciso do outro para sobreviver, certo? Imagine os homens que a gente chama homens das cavernas, certo? O homem de Neandertal, o homem de Neandertal, primeiro vem Homo sapiens, o homem de Neandertal, e assim vai, né? Se eles não tivessem
perto uns dos outros, se eles não estivessem em conjunto, eles morreriam facilmente. Porque vocês imaginem que os animais eram bem maiores do que o que temos hoje em dia, e eles enfrentavam esses animais simplesmente com lanças, com pedras, certo? Então, eles tinham que estar em conjunto, em comunidade, para poder sobreviver. Se ele estivesse sozinho, ele não sobreviveria. Porque um precisa proteger o grupo, o outro precisa procurar alimento, o outro precisa preparar o alimento, o outro precisa preparar um abrigo, o outro precisa olhar as crianças para elas não se perderem ou não serem vítimas de predadores. Então, assim, a vida em comunidade é necessária, foi importante para a sobrevivência do ser humano. Você vê que os animais que andam em grupos, como os lobos, que andavam em matilhas, né? Eles sobreviveram e hoje nós temos aí os nossos cachorrinhos, os nossos pets, que nós cuidamos, né, em casa. Eles vieram desse grupo de animais que viviam em grupos. Então, animais que vivem em grupos tendem a sobreviver mais tempo, porque tem um companheiro para lhe defender. E os seres humanos só sobreviveram hoje, até hoje, porque a capacidade de viver em grupo do ser humano é muito grande, e a necessidade também. E hoje em dia, nós temos aqui essa imagem das pessoas vivendo em família, não importa se seja a sua família biológica, ou família adotiva, ou amigos, o que importa é que você tenha um grupo que lhe apoie, e que cuide de você, e que você cuide deles, certo? Então, aí, por isso que é necessário nós termos amigos que nos ajudem, certo? Que possamos compartilhar experiências, possamos viver as situações, porque dessas situações nós tiramos aprendizados, certo? E tudo isso faz com que nós cresçamos e vamos nos desenvolvendo. Então, por isso que nós somos seres sociáveis, precisamos disso para sobreviver, precisamos de uma rede de apoio, quer seja a família, quer seja um grupo de amigos, quer seja os professores na escola, um médico, um enfermeiro, um pastor, um padre, um guia espiritual, seja o que for. Nós precisamos de pessoas que estejam conosco, certo? Vamos lá, continuando. Agora estamos na página, deixa eu pegar aqui o livro, na página 51. Observe as imagens da página anterior, foram essas duas que eu mostrei aí, dos homens primitivos e de uma família atual. Quais elementos chamam sua atenção e por quê? Na imagem 1, nós vemos que eles vivem em grupos, né? Os homens das cavernas vivem em grupos, viveram em grupo, e isso permitiu que eles passassem por todas as adversidades que o planeta passou ao longo desses milhares de anos, certo? E a imagem 2, aqui, uma refeição em família, certo? Mostra que nós temos essa necessidade ainda de viver em grupo para a nossa sobrevivência. Talvez você não esteja 24 horas com todas as pessoas da sua família, ou com todos os seus amigos, ou com todos os colegas de trabalho, como, né, o caso da situação dos nossos pais, minha, né? Os colegas de trabalho, mas em vários momentos do nosso dia a dia, a gente convive com várias pessoas. Então, isso demonstra que nós, seres humanos, precisamos desse contato um com o outro. Por que a pandemia tem sido tão difícil? Além, claro, das pessoas morrerem por causa da Covid, mas qual foi o fato mais difícil e que tem sido mais difícil para a gente? Essa distância que a gente está tendo. Eu não tenho contato com vocês presencialmente, então isso faz falta tanto para mim quanto para vocês, porque é difícil a gente estar aqui desse lado da tela, passando a aula sem perceber e sem ver como é que vocês estão recebendo. E vocês também sentem falta do professor estar do lado de vocês, vendo se vocês estão fazendo, como é que vocês estão fazendo, ou você tem uma dúvida naquela hora, como é que você vai responder.
O que mais o ser humano está sentindo falta nessa pandemia é o contato presencial com o outro. São as famílias que muitas vezes estavam toda semana, ou quase todos os dias, ou se não todos os dias, se vendo pessoalmente, e agora não podem se ver até que todos estejam vacinados, com medo de passar o vírus para uma pessoa que tem a saúde mais frágil, ou não. Tem pessoas que aparentam ter uma saúde mais forte e se foram com a Covid, né? Então, todo cuidado realmente é válido. Então, o que mais tem se tornado difícil nessa pandemia é essa distância, é essa falta de interação que acabou acontecendo pelo fato de a gente precisar do distanciamento social. Então, isso mostra que nós, seres humanos, precisamos do contato um com o outro. Letra B. Identifica uma semelhança entre os modos de vida das pessoas, tanto dos primitivos quanto nós da atualidade. Aí, as imagens retratam pessoas vivendo em grupo. Tudo isso que eu já falei, nós precisamos viver em grupos para sobrevivermos. Letra C. Você costuma alimentar-se em grupo? Em quais situações? Seja em casa, né? Talvez a gente não consiga se alimentar todos juntos em casa, porque um trabalha no horário, outro trabalha no outro, outro estuda, então cada um tem o seu horário, então é difícil se encontrar em família para se alimentar juntos, mas às vezes uma reunião em família, um final de semana, está todo mundo reunido, ou com os amigos, né? Às vezes com os amigos marcam, vamos almoçar juntos, ou vamos lanchar, ou na escola, na hora do lanche, né, na hora do recreio, sempre está ali em conjunto. Daí eu gostava muito de ver quando vocês se juntavam mais seus coleguinhas, aqueles que vocês mais eram próximos, e vocês iam de vamos para ali, iam para um cantinho, iam para o outro. Agora nós temos as mesas, né, para se alimentar, e vocês aí fazem o grupinho de vocês, aquelas pessoas que vocês mais gostam, e é interessante, isso mostra que nós temos a necessidade de ter pessoas ao lado. Viu? 2. Descreva qual a importância da vida em grupo para você. Aí você que vai dizer, por que é importante viver em grupo para você? Para mim é primordial. Principalmente a minha família. Eu amo estar com a minha família, com meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus sobrinhos, meu filho. Eu gosto muito, certo? Então, para mim é extremamente importante. 3. Explique quais situações do seu cotidiano você convive com diferentes grupos. Aí você pode dizer, com os amigos da escola, talvez agora não, por conta da pandemia. Mas se você for observar há 2 anos atrás, você tinha contato com seus vizinhos da rua, seus vizinhos de prédio, seus vizinhos de condomínio, seus amigos da escola, os amigos da igreja, ou de outros ambientes sociais que vocês convivam. Eu tinha bastante contato com vocês na escola, com meus colegas de trabalho, quando estava lá no dia a dia da escola, com as pessoas na igreja, certo? Então, assim, essas situações para a gente são importantes. E vamos lá para o comecinho. Como eu já disse, a África é a mãe de todos os continentes. Gente, lembrando que a África não é um país. Muita gente confunde e acha que a África sozinha é um país. Não, a África é um continente que tem vários países, né? Mais de 50 países, com várias línguas, vários idiomas, vários dialetos, vários costumes, várias religiões. Não existe só uma religião na África, certo? Então, assim, vamos lembrar, a África é um continente, não um país só. A África tem mais de 50 países. Lembrem-se disso. Eu já falei isso no comecinho do ano. Em outras aulas para vocês, a África é o continente mãe de todos os outros continentes. Foi no continente africano que surgiu os primeiros habitantes da Terra. Então, nós temos que lembrar que quando a gente vê o racismo no nosso país, muitas pessoas esquecem que a origem de todos os seres humanos foi no continente africano, certo? E daí, com o passar de milhares e milhares de anos, o ser humano foi se espalhando por todo esse planeta, certo?
mas devemos lembrar disso, certo? Da mesma forma que as Américas. Eu tenho lá a América do Norte, que eu tenho Estados Unidos, Canadá, eu tenho a América Central, que tem o México, eu tenho a América do Sul, que tem Brasil, Uruguai, Paraguai, Chile, Equador, Venezuela, certo? Então, assim, a gente lembre, a África é um continente, é igual às Américas, é igual à Ásia, é igual à Europa, é igual à Oceania, são continentes. E cada continente tem vários países, certo? Olha aqui, aqui são mulheres africanas na Argélia. Você vê que elas têm esse tipo de roupa. Já é diferente aqui, eu tenho no Egito, que também é um país africano, a Argélia também é um país africano. Aqui são muçulmanos numa mesquita, certo? Então, você vai ver na África muçulmanos, você vai ver várias e várias religiões, certo? Não só o catolicismo, você vai ver outras religiões, olha aqui. Aí você já vê na Etiópia um outro cenário totalmente diferente, olha, da Tanzânia. Na Tanzânia você já vê prédios, em cada país você vai ver, na África você vai ver situações diferentes. Da mesma forma aqui nas Américas, da mesma forma aqui no Brasil. Vamos lá. O Brasil tem apenas uma religião? Não. O Brasil tem apenas um tipo de paisagem? Não. Eu encontro regiões de serra, eu encontro regiões de litoral, de praias, eu encontro regiões como o Cerrado brasileiro no Centro-Oeste, eu encontro a floresta amazônica, eu encontro os pampas gaúchos, eu encontro vários tipos de paisagem num país só. Imagine um continente como a África, certo? Então, nessas 4 imagens dá para você perceber a diferença de cada país no continente africano, certo? Vamos lá. Primeira questão. As fotografias e o texto revelam a diversidade do continente africano? Claro que sim. A gente viu lá as diferenças de pessoas, de religião, de paisagem, certo? A gente viu naquelas imagens. 2. Com a ajuda do professor, faça uma pesquisa na internet sobre os países retratados nas imagens. Descubra a extensão territorial e o número de habitantes de cada um deles. Aqui eu tenho a Argélia, sua extensão é de mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. Os habitantes, mais de 39 milhões. O Egito, com a extensão de mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, com cerca de 91 milhões de habitantes. Etiópia, a sua extensão é de mais de 1 milhão de quilômetros e 99 milhões de habitantes. A Tanzânia, com a extensão de mais de 947 mil quilômetros quadrados, eu tenho cerca de 53 milhões de habitantes, certo? Então, aqui vocês podem colocar os dados desses países, certo? Terceiro, converse com seus colegas e professor sobre o que vocês sabem da influência da população de origem africana na sociedade brasileira atual. Em seguida, registre os elementos que foram destacados na conversa por toda a turma. Vamos lá, minha gente. Nós já estudamos isso quando nós falamos lá no comecinho sobre os povos que fizeram parte da colonização, do início da colonização no Brasil. A influência desses 3 povos, que são os europeus, os indígenas e os africanos, na nossa cultura. Então, nós temos no vocabulário, tem muitas palavras que nós falamos que é de origem africana, na alimentação, certo? Nós temos muita influência africana. Um deles é que a gente gosta muito de comer no período junino que se passou, né? Que é a canjica. A canjica, né? Que é aquele
aquele milho cozido, né, com leite de coco. Ela é uma comida de origem africana, certo? Então, eu tenho vocabulário, eu tenho na alimentação, eu tenho nas roupas, certo? As roupas africanas, elas são coloridas. E os europeus, eles têm uma cor mais sóbria, mais fechada. Então, nós descendentes, olha aqui, olha, a gente gosta de cores, o brasileiro gosta de cores, o brasileiro gosta de enfeitar os cabelos, certo? De colorice. Então, esse colorice faz parte muito do mundo africano, da cultura africana, faz também um pouco da cultura indígena. Então, o modo de vestir, o vocabulário, a alimentação, rituais religiosos. Nós temos vários rituais religiosos que estão no Brasil, inclusive em diversas religiões, não só das religiões de matriz africana, mas eu tenho também outras religiões que foram criadas no Brasil que têm, certo, um pouco de influência africana, certo? A música, eu tenho estilos musicais no Brasil que são de origem africana. Eu tenho samba, eu tenho axé, o afoxé, certo? Que são de origem africana. Então, eu tenho várias coisas que são de origem africana que influenciam na nossa cultura, certo? Que estão tão intrínsecos em nossa cultura que a gente nem percebe que veio de lá. Só quando a gente faz um estudo desse mais aprofundado nas aulas de história, é que a gente vem descobrir, poxa, isso não é típico do Brasil, veio da África, certo? Mas você pode pesquisar mais outras coisas e colocar, viu? Caçar, coletar e pescar. Deixa eu pegar aqui. Caçar, coletar e pescar. Isso ficou ruimzinho a imagem, né? Mas eu vou ler aqui com o livro. Você já sabe que as primeiras comunidades... Deixa eu botar para cá. Que as primeiras comunidades humanas surgiram no continente africano. Isso a gente já estudou. E também nessa região desenvolveram suas primeiras atividades. E isso aconteceu há cerca de 3 milhões de anos. Então, gente, não é pouquinho tempo não, viu? Não foi ali há 2 anos atrás, não, viu? Em busca de alimentos, os seres humanos desenvolveram habilidades relacionadas à caça, à pesca e à coleta de frutos. Esse período, chamado pelos historiadores e arqueólogos de Paleolítico, é chamado Paleolítico o período que começou há cerca de 3 milhões de anos e se estendeu a 12 mil anos atrás. No Paleolítico, algumas comunidades caçadoras, coletoras e pescadoras viviam em grupos, utilizavam as cavernas como abrigo e já usavam instrumentos feitos de pedra e dominavam a técnica de produção do fogo. Como eu falei, né, para se proteger, para conservar os alimentos, eles dominaram o fogo. O fogo era utilizado, por exemplo, para aquecer o corpo quando estava frio, cozinhar alimentos e proteção contra outros animais. Aí vem aqui embaixo, deixa eu colocar aqui, que é a imagem, né, das pessoas com o fogo aqui no meio para se aquecer, certo? Cozinhar os alimentos. Primeiro, pinte de azul o trecho do texto que indica como se organizavam os seres humanos que viviam no período paleolítico. Então, vocês vão pintar de azul essa parte aqui, ó. Algumas comunidades caçadoras, coletoras e pescadoras viviam em grupos e utilizavam as cavernas como abrigo, certo? E aí, de vermelho, na 2 tem assim, de vermelho o trecho que explica qual era o material usado na confecção dos instrumentos. Os instrumentos eram feitos de pedra. Então, aqui vocês vão pintar de vermelho. Aqui nessas 2 linhas, de azul e aqui de vermelho. Vamos aí para a última página, página 55. O cotidiano das comunidades do Paleolítico. Para manterem-se alimentadas, as comunidades do Paleolítico exploravam os frutos e as caças de uma região até o seu esgotamento. Esgotados os recursos, se deslocavam para outra região,
Por essa razão, afirma-se que eles eram nômades, ou seja, não tinham uma moradia fixa. Pesquisas arqueológicas apontam que nas comunidades nômades do Paleolítico, tudo que era caçado e coletado dividia-se entre todos os membros do grupo. Há indício de que o trabalho também era dividido. Mulheres e crianças colhiam os frutos e os homens responsabilizavam-se pela caça dos animais. A caça envolvia um processo que não se restringia apenas à captura da presa. Ela se caracterizava pela escolha dos animais, pela fabricação dos instrumentos necessários para o ataque e, por fim, pela captura dos animais. Ou seja, tinha todo um preparo. Ele tinha que olhar qual era o animal que ele ia pegar. Ele tinha que ser grande, mas não tão grande a ponto desse animal se voltar contra ele e atacá-lo, certo? E também tinha que ter um instrumento correto para atacar esse animal. Então, tudo tinha que ser detalhadamente preparado para que aquilo fosse o mais dinâmico e ágil possível, certo? Porque ali eles viviam numa situação de vida e morte todo momento. Assinale as alternativas corretas sobre o período paleolítico. As comunidades se caracterizavam por viverem em lugares fixos? Não. A gente já estudou que os primeiros seres humanos, eles eram nômades. Vem aqui, o nomadismo das comunidades está relacionado às atividades de caça, pesca e coleta? Sim. Enquanto tivesse o alimento, o fruto, tivesse o animal, tivesse o peixe naquela região, eles viviam ali. Acabou-se toda a alimentação, eles iam para outro lugar. As comunidades não se preocupavam em confeccionar instrumentos para capturar animais. Tá errado isso aqui. Eles se preocupavam sim, certo? Eles se preocupavam porque aquilo era um fator determinante para eles. Se eles não confeccionassem um instrumento ideal para capturar um animal, eles podiam não tanto morrer pela fome quanto morrer pelo próprio animal atacando eles. As crianças da comunidade participavam da coleta de frutos? Sim, até as crianças participavam desse momento, certo? Porque elas também precisavam se alimentar. Ainda não existia a ideia de que a criança era ainda um ser mais indefeso, certo? Então, por isso que as crianças também participavam desse momento. Último, não havia divisão de trabalho entre homens e mulheres nas comunidades. Falso. Havia sim. Os homens iam para a caça e as mulheres colhiam os frutos com as crianças. Certo, galerinha? Essa foi a nossa atividade de história, certo? Das duas aulas, da aula da semana passada e dessa. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem para mim.